Sejam bem-vindos ao Talk DI, hoje diretamente aqui do 20º Salão do Imóvel e da segunda edição da TecCom. Estamos começando os trabalhos, inaugurando todo esse estúdio maravilhoso, envidraçado, 360 graus, aqui no estande do Diário do Iguaçu durante a feira, e nós fazemos o convite para que você também venha nos visitar. São 75 metros quadrados para receber convidados e visitantes durante os 5 dias de feira. E para começar esse Talk DI, nada melhor do que falar que tradição e inovação podem andar juntos. E este é o cenário que a 90 Graus Móveis propõe. Uma empresa que iniciou com uma sucessão familiar, se expandiu trazendo uma sociedade que hoje traz um novo olhar sobre a gestão, a inovação e a tecnologia dentro da fabricação de móveis. E para conhecer um pouco mais da 90 Graus Móveis, nada melhor do que receber os sócios aqui no nosso estúdio. Então, a Aline de Paula, seja muito bem-vinda, e o Marcelo Malinsky. Obrigado. Bom, 5 dias de feira, estão preparados? O que vem por aí? Marcelo, conta pra gente como foi ingressar num trabalho que já vinha do teu pai, mas o que te motivou realmente para tomar as rédeas, desta empresa e levar ela além fronteiras? Primeiramente, boa tarde, a todos. Thaís, muito obrigado, por nos proporcionar esse bate-papo tão interessante, Eu venho de berço já, meu pai é marceneiro, sempre foi marceneiro, então a gente herdou isso, Veio galgando essa profissão tão nobre que a gente chama. A gente brinca porque quando criança, hoje não tem mais esses parques onde as crianças vão. As minhas férias era dentro da marcenaria. Então fui pegando gosto pela marcenaria, isso já vem há 30 anos. 30 anos de profissão, herdados aí do meu pai, essa herança. Então estamos hoje com a 90 graus. São mais de 30 anos envolvendo desde o início? Sim, na verdade, assim, eu tenho 30 anos de profissão, O pai já também, já desde moleque, falando assim. Sou natural de Erechim, Rio Grande do Sul. Então, o pai tinha empresa lá também. E aí, ao passar do tempo também, a gente veio trabalhando, e aí eu migrei para Chapecó. Vi uma possibilidade melhor em Chapecó e faz alguns anos que estamos aí, mas com móvel há 30 anos. Aline, como é que foi a tua entrada no negócio? Foi um convite do Marcelo? E como é que são divididas as atividades, Sei que o Marcelo tem toda a experiência do ramo e tu vem com a pegada da inovação, da tecnologia. Explica pra gente. Então, Thaís, eu já venho da gestão, de outras empresas. O Marcelo, então, ele tinha uma fábrica de móveis um pouco menor e eu venho de uma outra empresa que eu e meu esposo temos, e eu queria me desvincular de um outro ramo de atividade totalmente diferente, E eu queria um novo desafio, Um novo desafio onde eu pudesse vir agregar na parte de gestão. Então, coincidiu, eu conheci o Marcelo aí, que a gente sempre está em busca de treinamentos, autoconhecimento, evolução pessoal. E foi nessa trajetória aí que eu conheci o Marcelo, onde ele já tinha a empresa dele, e a nossa parceria fechou de uma conversa e de uma amizade, e ele veio então com essa parte do processo de expertise profissional, e eu vim com o cunho de gestão e inovação, Então, foi um casamento que eu sempre falo que deu muito certo. Então, a empresa desenvolveu muito rápido, Porque, então, a gente se dividindo as tarefas, a gente consegue chegar mais rápido, aos nossos objetivos. E a gente tem isso bem definido. Então, eu cuido de parte de gestão, processos, questão de números, indicadores. E o Marcelo, com toda a expertise dele, ele cuida da parte, então, de produção e da parte pessoal, de produtiva. Então, a gente vem aí galgando grandes projetos, Marcelo? Certeza. Com essa junção, deu muito certo. E uma empresa não é feita de uma coisa só, Então, e nenhuma pessoa tem todo o conhecimento suficiente. Então, a gente dividiu aí as funções, cada um trabalha individual, tem sua autonomia, mas a gente faz a gestão aí em conjunto, faz as reuniões assim, de alinhamento, e a gente vem crescendo e vem ganhando aí o mercado chapecoense e Brasil afora.
Aproveitando já a deixa, eu queria justamente falar sobre a participação de vocês na Decorare, na Casa Cor Santa Catarina. Como é que foi essa experiência, né? O que trouxeram na bagagem esses projetos? Esses projetos são sempre muito bem-vindos, né? Os arquitetos, eles cada vez os projetos mais bonitos, né? E a 90 abraça isso. Então, tivemos a oportunidade da Decorare, né? Com a Débora. Inclusive, foi o primeiro ambiente a ser entregue, né? Na Decorare. Então, a feira proporciona correria para todo mundo, sempre em cima do laço, dizendo assim, né? Mas a gente conseguiu entregar por primeiro o espaço dela lá. E foi um espaço que abriu muitas portas para nós, abriu, assim, pessoas que não conheciam a 90 acabaram conhecendo através da Decorare. E juntamente com isso, abrindo essas portas, veio a Casa Cor, de Florianópolis. Também com a arquiteta Tainá Pravato e a Flávia, e a gente desenvolveu um projeto muito diferente lá com elas, e o sucesso foi tão bom, deu tão certo, que as meninas ganharam o prêmio de capa de revista lá. Então, do anuário da Casa Cor em Florianópolis, né, em parceria com a 90 Graus, ficamos de capa de revista lá. Então, foi um sucesso. E aí, não preciso nem dizer que também abriu novas portas, né, principalmente o litoral. Já havíamos feito alguns trabalhos lá. Mas, porém, como a gente tinha feira, o que a gente fez? Aproveitou o espaço lá para fazer o convite para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né? E com isso também já veio novos trabalhos litoral, inclusive com essa deixa veio ali mais um braço em São Paulo. Então, estamos desenvolvendo trabalhos em São Paulo através da Casa Cor hoje, né? Que bacana. E vocês, né, estão circulando também tanto nos residenciais quanto nos imóveis comerciais, né? Como é que é essa pegada? Uma hora está cuidando do sonho de uma família, outra hora estruturando o sonho de várias famílias, né? O que muda nesse cenário? Ainda falando assim um pouquinho, voltando, os nossos clientes já nos conhecem, os nossos diferenciais, tanto das duas feiras, e é isso que a gente traz também para os projetos residenciais e comerciais, são os diferenciais. Então, a gente trouxe para as duas feiras inovação e lançamentos. Então, a gente corre atrás mesmo, a gente traz para Chapecó coisas que não tem. Então, na Decorare, a gente teve o lançamento que foi o MDF Tauari, né? Então, a gente só teve na Expo Revestir em São Paulo, e nós fomos a primeira empresa a trazer para Chapecó. E na Casa Cor Florianópolis, a textura. Então, a gente aplicou tecido em móveis, assim, algo bem diferente, né? Esse é um dos nossos pontos fortes, né, Marcelo? Trazer o que os demais não trazem. E para os projetos comerciais, a gente busca trazer o quê? Essência, a essência da identidade da marca da empresa, então em cores, né? Entender o que o cliente busca, o que ele quer transmitir, o que ele quer trazer de experiência, então, para o ambiente onde ele está. Então, a pegada comercial tem mais isso, né? Tu trazer um propósito do que tu vende para dentro do móvel e do ambiente com os móveis, né? Interligar isso. E os projetos residenciais, então, ele traz mais a identidade da pessoa, os gostos pessoais, a forma como ela vive, e tudo isso está alinhado a cores dos móveis, aos detalhes, à ferragem, a um quarto infantil, por exemplo, né? Então, é um mundo onde tem muita emoção, né? Onde transmite aí o melhor para o seu filho, né? Em detalhes carinhosos mesmo, assim, e delicados, né? Então, esses, assim, os diferenciais do comercial para o residencial. Marcela, vocês já deixaram bem claro que a tecnologia e a inovação é o carro-chefe, né? São os diferenciais da 90 Graus. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho melhor dessas máquinas de última geração que eu sei que vocês estão adquirindo, se já chegaram ou não. Conte pra gente o que isso traz de diferencial no final do móvel. Essa parte é muito importante também para a marcenaria, porque se você buscar anos atrás, era uma situação. Hoje é totalmente diferente. E você tem que estar se adequando ao mercado, inclusive aos projetos que exigem também, né? Não é só você ter uma máquina de ponta. A 90 já tem máquinas
muito boas, né? Que atende hoje muito bem. Sem contar a parte de profissionais, porque hoje você ter a melhor máquina, ter o melhor material e você não ter o profissional preparado para isso, então você não vai conseguir executar o projeto com excelência. Mas, buscando essas inovações, a gente está sempre em feiras, né? Inclusive, estamos numa aqui, né? Buscando sempre o que o mercado está trazendo e a gente adequando. Então, a gente já vem estudando o mercado há algum tempo e a gente definiu que a gente precisaria mudar todo o maquinário, né? Botar toda uma outra geração envolvendo tecnologia de automação, toda essa parte que iria facilitar o nosso trabalho, mas também acabamento. Nosso acabamento é ótimo, é excelente, mas por que não melhorar? Então, entrou a parte de máquinas. Mas não é simplesmente chegar lá e comprar hoje um centro de usinagem, uma coladeira. A gente também pesquisou, como quem busca 90 pesquisa sobre a 90, nós também fomos buscar conhecer um pouquinho mais essa tecnologia e essa empresa que a gente acabou fechando negócio. Né? Então, essas máquinas estão chegando agora dia 31, com muita expectativa. Então, não vem só a máquina, né? Ela vem uma bagagem inteira, né? Você precisa preparar o ambiente para receber, você tem que qualificar os profissionais. Então, é toda uma transformação na empresa. Mas, sim, ela vem hoje para agregar muito. Então, a gente esperou, esse investimento já era para ter feito ano passado, porém com uma expectativa dessas máquinas já virem melhores, e elas vieram. Então a gente está bem ansioso aí para começar já a botar a mão na massa e trabalhar. Claro, né? Vários diferenciais essas máquinas têm, né? E já estou curiosa para saber os diferenciais, porque quando se fala em móveis de alto padrão, o que se diferencia de um móvel tradicional? É o acabamento? É a matéria-prima? É a tecnologia investida? Com certeza, né? É como a gente sempre fala, né? Eu e a Aline, hoje você comprar um MDF, você vai e compra, certo? Você tendo uma máquina, você vai ali e corta. Mas o que diferencia hoje? O acabamento, a tecnologia nessa máquina, a fresa que corta, a cola hoje, né? Então hoje já não se cola mais com uma cola hoje granulada. Hoje já entrou a cola PUR. Então ela já dá mais resistência ao móvel, ela já dá mais acabamento. Hoje você consegue usar diversos materiais, você já consegue fazer uma fitação. Quando fala móvel, você fala em fitação normal, só com fita de borda, né? Mas essa fita de borda, ela pode ser mais espessa, você pode bolhar, você pode arredondar os cantos, enfim. Mas também a lâmina natural de madeira, então ela está voltando muito forte nos projetos. Então a lâmina natural, essa coladeira também cola. Então a gente precisa estar sempre melhorando, né? Então o passado ele foi, mas ao mesmo tempo ele volta em linha de acabamento. A madeira está voltando muito e muito forte, né? Então essas máquinas ela vem para suprir isso. Então a tecnologia sim, ela é essencial hoje, né? Não podemos ficar parados, né? A gente tem que abrir os nossos pensamentos e olhar ao redor o que está acontecendo para estar sempre atualizado. É a qualidade das grandes indústrias que a gente consegue trazer no perfil do acabamento, alinhado com esse refino do móvel sob medida, porque o móvel sob medida, cada centímetro, cada milímetro conta, né? Com certeza. Então é um conjunto de tudo, né? Então ele vem com muito mais precisão de corte, menos desperdício, então a gente passa a ter agilidade, qualidade de ambiente de trabalhos para os colaboradores. Isso não quer dizer, quando a gente traz tecnologia, não quer dizer que a gente vai diminuir pessoas, pelo contrário. Então a gente vai aumentar o número de pessoas e a empresa passa a ter um outro patamar dentro do segmento, né? Então ela vem aí para fazer a parte operacional dentro, mas a gente ainda precisa de muitas pessoas qualificadas para fazer o refino e o acabamento, porque hoje não é só MDF, igual o Marcelo falou, né? É um conjunto, o móvel sob medida alto padrão, tu tem isso que a gente comentou agora. Tem o tecido que é aplicado no móvel, tem a madeira maciça,
Tem também a parte de serralheria, tudo isso vai complementar e vai fazer um ambiente excepcional, espetacular, né? A gente não está falando apenas de um MDF, né? Hoje quando a Aline, bem colocado aqui, me fez lembrar que hoje quando você busca um móvel, antigamente você pedia um móvel, né? Uma cozinha. Hoje já não é mais. Hoje tem a estrutura metálica, o vidro, o espelho, as portas de alumínio, tem várias coisas, né? E hoje a 90 oferece tudo isso. Então o cliente não precisa estar buscando em vários outros locais, encontra tudo ali. E aí a parte boa de tudo isso é que consegue entregar com poucos profissionais dentro da casa, não tem 30 pessoas no ambiente, né? Então tem a 90 lá trabalhando, mas entregando tudo o que o projeto pede. Então isso é importante também, né, frisar. E a gente entrega o sonho das arquitetas, que é os arredondados, os curvos, os orgânicos. Então é isso o diferencial do mercado, a tendência, né, falando em tendência agora, são os orgânicos e os arredondados. Então tá um pouquinho de lado os cantos quadrados, retos, né, os 45, e a tecnologia vem com muito mais precisão. E a gente consegue fazer arredondados ou curvos com ângulos cada vez menores. Então, assim, a delicadeza, a precisão, ele vem aí para somar, né, Marcelo? Com certeza. Que bacana, a tecnologia trazendo mais qualidade ao produto, né? A finalização. Falando em finalização, quais são os próximos passos da 90 Graus? Para os próximos anos, qual é o futuro? Pensam em expandir? Vocês já contaram que já ultrapassaram as fronteiras, saíram de Santa Catarina, já estão em São Paulo. E o que vem mais por aí? Então, temos a curto prazo, né, Marcelo? A gente Sim. já está aí com o projeto saindo do forno. A gente vai ter um ambiente conceito aqui em Chapecó. Como a gente falou, a gente gosta de coisas diferentes, né, de inovadoras. Um ambiente que não é propriamente um showroom, é uma experiência para o cliente, é uma casa completa. Então, vai ter desde parte de automação, o cliente vai... pode ir com a família, né? Ou, enfim, quem ele quiser ir curtir uma casa, a cozinha, a sala, a suíte. Então, vai ser uma experiência completa mesmo, assim, com todos os ambientes dentro de uma casa, inclusive um espaço comercial, né? Então, ele vai vivenciar, vai poder reservar a casa aquele dia e ele ter a experiência dos móveis acoplado com outras coisas tecnológicas, né? De tecnologia de móveis e também de parte de automação. Esse daí é o projeto que está aí já desencadeando. No forno. Então, a curto prazo. E falando dessa experiência, me passou pela cabeça, quem sabe quem está nos assistindo possa pensar, a 90 Graus trabalha, vocês fornecem já o projeto, já tem uma equipe de arquitetos, ou não, somente com o projeto de algum arquiteto vocês executam? Como é que acontece esse trabalho? Trabalhamos das duas formas, né? Hoje 95% vem por arquiteto, já, né? O arquiteto procura 90 já ou através do cliente ou diretamente do arquiteto. Mas tem aqueles 5% que às vezes não tem o projeto. Então a gente tem hoje a parceria também com os arquitetos, né? A gente acaba passando e aí vai nesse cliente que tem a necessidade do projeto, executa e traz para 90. Então, tem os dois clientes, com e sem projeto, né? Mas, confesso, né, a Aline me corrige, mas a maioria hoje já vem pelo arquiteto, né? Falando de 90 graus, né? Mas na necessidade de um cliente, sim, tem a possibilidade de fazer o projeto também. Que bacana. E para quem quiser conhecer mais a 90 Graus, tem rede social? Qual é o endereço, né, da fábrica? Pode falar. Tem sim, é @90 Graus Móveis. Então a gente já tem esse nome aí, é bem facinho, é só colocar o numeral 90 que logo vai aparecer nós aí como referência nacional. Sim. E também ficamos localizados próximo a Maçoca. O Marcelo vai falar bem certinho o endereço? Sim. É bem fácil, às vezes a gente dá o endereço, não linka, né? Mas é atrás dos sorvetes Maçoca. Ali, quem nunca pega um picolézinho na saída para Seara, né? Sim. Então é naquele condomínio de empresas ali onde tem o West Fair também, vou fazer um merchan para ele também aqui. E ali onde que se encontra a 90 Graus hoje, tá? Naquele Parque Fabril. Que bacana. E antes de encerrar esse bate-papo, Marcelo, por que 90 Graus o nome?
Por que 90 graus? Isso é uma pergunta muito interessante, porque sentamos, vamos ser sócios, vamos. Que nome? Né? Precisamos ter um nome. E aí surgiu vários nomes. E aí pensa uma coisa, pensa outra, surgiu a 90 pelos ângulos, né? Quando tu fala 90 graus, você imagina 90 graus só, né? Mas não, o 90 graus ele abrange um ângulo de 90 graus, ela remete a várias situações, né? Então, como hoje a Aline bem colocou, não é mais só aquele móvel reto. Você quer um móvel diferenciado, um móvel teu, exclusivo teu, que você não vai na casa de um conhecido e vai encontrar. Então, surgiu daí. Mas também, a gente fala, né? O 90 ele abrange uma bolinha lá no canto, onde remete também a 90 graus temperatura. Então, ele engloba muita coisa, 90 graus. Aí, quando sentamos definir isso, definimos, vai ser 90 graus. Aí aquele pensamento, mas será que vai ser legal? Como que vai ser? Como não vai ser? Né? Essa aceitação no mercado. Para nossa grata felicidade, a 90 tá muito bem falada. Hoje fala 90, já sabe onde é, né? E quem é. Então, para nós, foi muito assertivo esse nome, né? Fomos abençoados com esse nome, na verdade. Diz muito sobre nós também, né? Sobre o grau de intensidade, a intensidade que a gente põe na empresa e nos projetos que a gente desenvolve. Então, tem muito a ver com nós. A gente é flexível também e claro. Estamos aí sempre dispostos a novos desafios. Então, o nome soou bem e pegou fácil aí entre os arquitetos e os nossos clientes. Né? Então, por isso 90 graus. Que bacana. E nós agradecemos muito que vocês vieram até o Talking Day para contar um pouco mais de uma empresa que é de Chapecó e já se desponta no cenário nacional, que é a 90 Graus Móveis, que se você quiser conhecer um pouco mais dos lindos projetos, que eles deram só uma pinceladinha, procure nas redes sociais 90 Graus Móveis. Aline, muito obrigada pela tua participação. Marcelo também, sucesso. E sempre que tiver novidades, venham até o Grupo DI para compartilhar com a gente, porque quem não quer renovar o seu ambiente, seja corporativo ou residencial, né? E como vocês disseram, a 90 Graus é amplo, são para todos os estilos, todos os gostos, comercial e residencial. Obrigada, Thaís, muito obrigada pela oportunidade. Certamente nos veremos mais vezes. Nós agradecemos aí né, o espaço, né, Thaís? E claro, né, quando a gente foi convidado, é uma grata satisfação estar aqui falando um pouquinho da 90 e ainda mais pro DI, né? Aí Coleno, você, já somos conhecidos, né? Então a gente já se sente em casa. Então muito obrigado pelo espaço e agora você já sabe onde você vai fazer seus móveis, né? Verdade, fica o convite aí. E o Grupo DI é isso, são mais de 80 municípios chegando o nosso impresso e agora o Grupo DI também multiplataforma, então fique ligadinho em todas as redes sociais do grupo. E aqui é informação em tempo real e nós continuamos aqui no 20º Salão do Imóvel e também na segunda edição da TecCom. Até o próximo Talk.